Como transformar um fracasso em um ponto de virada. Então, pegue agora o último erro que você cometeu e escreva 3 lições que ele deixou. Eu vou te mostrar como transformar isso em força. O que nós vamos passar aqui nesse vídeo? O significado real do fracasso, tá? Por que o fracasso machuca tanto? Como ressignificar o fracasso, transformando dor em estratégia e o ponto de virada. E depois eu vou deixar ali um exercício prático para você sair aqui do vídeo, já aplicar e acelerar, transformar, sair do que você chama de fracasso para um ponto de virada. Maravilha? Então vamos lá, vamos desenvolver esse assunto. O significado real do fracasso é, por exemplo, é o seguinte: fracasso não é o oposto de sucesso e faz parte do processo. Veja, grandes nomes da história, que você já deve conhecer e já deve ter pensado em alguns agora. Grandes nomes. Passaram, muitas vezes, por 1, 2, 3, vários fracassos antes da vitória. Então, o fracasso é só o treino que prepara para o próximo nível. Obviamente, se você não desiste. Então, por que o fracasso machuca tanto? Porque mexe no ego. Mexe no ego. E quando mexe no ego, você vai olhar para você e vai falar assim, você já pensa assim, fracassei, falhei, logo eu sou um fracasso. Nada a ver. Zero, zero. Nada a ver com isso. Você vai pensar assim, fracassei, logo leva para sua identidade. Não, isso é só parte do processo. Se você pegar, olhar para o teu fracasso, olhar que você só precisa treinar aquilo, resolver aquilo, isso vai te preparar para o próximo nível. Concorda comigo? Então, assim, não compare quem você é, a sua identidade, com fracassei, logo eu sou um fracasso. Igual eu falei para você, zero. Nada a ver, nada a ver. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que machuca tanto. Então, você está tendo um entendimento errado da situação. Fracassei. Logo, eu sou um fracasso. Não, não. Você não é um fracasso. Você tem a tua identidade. Você só, naquele ponto, por algum motivo, fracassou. Então, o fracasso é um evento. Não é a sua identidade. Pronto. Então já vamos começar a resolver aqui o porquê que o fracasso machuca tanto. Porque você está com um conceito errado do fracasso. É só um evento. Então, separe evento, fracassei, de fracasso, identidade. Eu sou o próprio fracasso. Não. Ponto. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Agora, você vai entender como que você vai ressignificar o fracasso. Bora lá? Então você vai trocar. Simplesmente o que você vai fazer? Você vai trocar a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Por o que isso me ensina. Pronto. Só de por que isso aconteceu comigo por o que isso me ensina. Pronto. E reforce que cada erro é um dado valioso. Entendeu? Cada erro é um dado valioso. Mostre o que não fazer mais. Pronto. Então, um exemplo pessoal. Eu, quando fui começar um negócio, comecei o negócio. Beleza. Entrei com muita vontade de fazer acontecer. Logo, eu precisava entender, nem que fosse minimamente, do que? De vendas, ou seja, de marketing, para atrair clientes. Eu precisava entender como gerir um negócio, ou seja, gestão. Eu precisava entender do operacional, como que eu entregaria, no caso, era um serviço. E depois, como que eu fidelizo, como que eu continuo vendendo. Quando eu comecei esse negócio, mesmo já tendo ideia de como funcionava,
Depois eu conto mais a fundo esse negócio aqui para você, como que eu abri, como que funcionou, porque eu já estava dentro trabalhando, pegando como que funcionava, depois eu abri. Então já tinha uma base, já tinha uma noção de como que funcionava. Só que ainda não estava tão aprofundado em vendas, no marketing, na gestão, na entrega do serviço, ainda não estava refinado isso. E o que aconteceu? No começo, obviamente, você passa todo aquele sufoco. Então, eu vou olhar para aquilo e olhar. Poderia ter pensado nos primeiros meses, onde a operação não estava girando. Por exemplo, eu não cheguei a ficar no prejuízo, por exemplo, em pagar aluguel, em pagar os produtos, em pagar funcionário. Não cheguei a ficar no prejuízo, sempre empatou, graças a Deus, né? Então passava na minha cabeça, mas quando que isso mudaria? E nesse ponto aqui de inflexão, eu poderia pensar assim: nossa, por que isso está acontecendo comigo? Eu não consigo ter lucro. Por que isso está acontecendo comigo? Em vez, né, eu troquei. O que eu preciso aprender? O que isso me ensina para que eu cresça um negócio? E de fato foi o que eu fiz. Apesar das circunstâncias, eu fiz sempre essa pergunta e falei: eu vou buscar conhecimento. Eu vou procurar me desenvolver como pessoa para desenvolver o negócio, para aprender a vender mais, para aprender a entregar melhor o serviço, para ter mais lucro. Foi o que eu fiz. Agora, perceba, eu poderia ter olhado para aquilo e simplesmente terceiro, quarto mês estava só empatando. Então eu estava trabalhando, procurando fazer um bom trabalho, uma boa entrega, mas ainda não estava tendo lucro. Não estava tendo lucro. Aí, espirrar. Perdão. Não vou cortar aqui, vai embora. Eu ia espirrar. Beleza, não estava tendo lucro. Eu poderia olhar para aquilo, por que isso está acontecendo comigo? Fracassei, vou desistir, vou parar. Não, eu troquei. O que isso me ensina? O que eu preciso melhorar? Em que ponto que eu preciso melhorar? É pessoal, é individual? Que no fundo sempre é. Você precisa melhorar como pessoa para o teu negócio crescer, para você saber gerir. Depois é óbvio, você pode cuidar de alguma etapa do seu negócio, ok. Mas você precisa, no mínimo, entender um pouco de cada coisa. Mesmo para delegar algumas funções, você precisa entender. Você precisa saber como fazer, ou até para contratar alguém, precisa saber contratar pessoas. Precisa contratar a pessoa que não vai dar conta daquela função daquele setor, não vai resolver o problema, ou seja, vai dar prejuízo, enfim, gera todo aquele caos. Beleza. Então, eu fui buscar essa informação e fui buscar crescer, entender e resolver essa situação. Obviamente, o negócio começou a crescer, comecei a ter lucro, começou a melhorar, começou a crescer, ok. Entrou naquele padrão do negócio que, tipo, ele já tem lucro, já se paga, já gira um mês, ok, já não precisa tanto sufoco para vender mais para lucrar. Ok, beleza. Mas eu fiquei nesse ponto de não, ai, meu, não, que isso aconteceu comigo, será que vai dar lucro, será que não vai? Não, vamos buscar soluções. O que eu preciso aprender? O que isso me ensina? Para daí eu continuar crescendo, lucrando mais, entendeu? Então o que você faz? Você transforma a dor em estratégia. Aquilo que te incomoda, você transforma em estratégia. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer em 3 etapas. A primeira etapa é o que deu errado, que é o fato. A segunda etapa é o que eu aprendi, que é a lição. E a terceira etapa, o que eu farei de diferente, que é o plano. Né? Dei o meu exemplo aqui. Então, se for para a gente resumir isso numa frase, seria o fracasso sem uma análise concreta, real, absoluta. Fracasso sem uma análise é desperdício. Com uma análise é revolução. É você subindo degraus. É você avançando. Certo? E o ponto de virada? Qual que é o ponto de virada de tudo isso? Para a gente chegar lá. O que eu fiz? Pegando o meu exemplo. O que eu fiz? Isso, tá? Fracasso, ele vai mostrar para você que tem um ponto que precisa melhorar. Né?
Que se você parar, aí você fracassou. Mas se você pegar aquilo e trabalhar e entender aquilo, você fazer essas perguntas que eu estou falando, o que deu errado, que é o fato, o que eu aprendi, que é a lição, e o que eu falei de diferente, que é o plano. Pronto. Entende que não tem nada a ver com o que eu falei lá no início, que você já pensava, fracassei, logo sou um fracasso. Não, não. Naquele ponto, você precisa olhar, analisar o que deu de errado, o que eu preciso aprender e o que eu falei de diferente. Pronto. Assim você vai crescer. Assim você vai evoluir. Veja o exemplo de grandes nomes aí. Pega lá o Steve Jobs. Até fazer dar certo, dispensa comentários. Tá aí o smartphone que a gente tem na mão. Criação deste gênio. Quantos fracassos ele teve? Talvez alguém já até viu a história dele aqui. Para poder chegar e chegar aonde chegou. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, depois voltou mais forte e criou o que criou. Pois, se não conhece a história, pesquisa lá. E quantos outros casos que teve um grande fracasso, mas decidiu não aceitar. Pensar o que deu de errado, que lição eu tiro, o que eu preciso fazer de diferente. Ponto. É isso. É sobre isso. E aqui eu trago alguns exercícios práticos para você, né? Que eu vou chamar aqui de um mapa de aprendizado. O que você vai fazer? Você vai pegar pegue um fracasso, né, recente que você teve, ou algo que você precisa superar, e você vai fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu? O que eu aprendi? E o que eu farei de diferente? Pronto. Escreva isso. Anote. Anote. Isso muda a forma como o cérebro vai interpretar e arquiva o erro de dor para aprendizado. Fazendo essa pergunta, teu cérebro vai interpretar diferente. Tipo, o que aconteceu? O que eu aprendi? O que farei de diferente? Pronto. Mas você precisa anotar, pensar sobre isso. Pode ser alguma coisa que você fracassou, alguma coisa que você precisa resolver, enfim. Mas anote isso, faça isso. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. O que você pode fazer também? Pode escrever as 3 maiores lições que você já tirou de momentos difíceis. Tá? 3 maiores lições que você já tirou de momentos difíceis. E aí você vai olhar, caramba, verdade. E você pode fazer isso e repetir isso quando você pensar em desistir. Você vai lá e lê de novo. Nossa, eu tirei aquelas 3 grandes lições daqueles momentos difíceis. Que bacana, que legal. Entende como você começa a interpretar diferente? É o que aconteceu, o que eu aprendi, o que farei de diferente. Pronto. Eu vou deixar aqui um plano de ação para você. Defina uma pequena ação para aplicar uma dessas lições ainda hoje. E não espera motivação. Tem um vídeo que eu já falei sobre isso aqui no canal. Não espere a motivação, apenas execute. Então, o fracasso não é o fim da história. Ele só se torna derrota se você parar, se você desistir. Se você usar como um ponto de virada, vira combustível para a sua vitória. E é isso que eu desejo para você. Deixe um comentário, deixe um like aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo.